Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1 com Python. Esta é a nossa aula 1 da semana 3. E se você não assistiu às semanas anteriores, vai aparecer um card aqui em algum lugar para você dar uma olhada, ver o que a gente já fez. Enfim, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos das semanas anteriores. Em particular, essa semana a gente vai falar de derivada. Não que a gente não tenha falado antes, a gente já tinha falado antes, só que agora a gente vai estudar expressões que facilitam o cálculo da derivada, da função derivada. Então, vamos à nossa aula, pessoal. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é, por exemplo, pegar e colocar regrinhas mais simples, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, como está dado, né? Deixa eu ativar meu apontador laser. Derivada da função constante. Então, o que a gente tem de novidade aqui? A gente pode indicar a função derivada, né? Então, seja f de x uma função constante, ou seja, igual sempre para todo x, sempre você vai ter o valor c constante, né? A derivada de f, indicada por f' de x, vai ser igual a zero, tá? Você poderia também usar a notação com deltas, né? Então, por exemplo, você tem f de x, delta f de x por delta x é igual a derivada de constante variando dx, que vai ser igual a zero, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que a gente pode concluir? Que a derivada de uma constante é zero. Mas como é que a gente chega nisso? Como é que a gente consegue, para todas as expressões de derivadas ou todas as regras de derivadas, como é que a gente chega nessas regras, né? Basicamente, a gente vai usar sempre a definição por limite, a definição de derivada através de limites. Então, por exemplo, f' de x, ou seja, a derivada da função x, é sempre definida como limite de fx mais h menos f de x dividido por h tendendo a zero. Né? Ou seja, quando h tende a zero, o f de x mais h vai se aproximar de f de x, ok? E aí, nesse caso, o que a gente pode intuir? Como a função é constante, para todo e qualquer valor que x assume, sempre vai dar o mesmo valor c constante, né? Então, isso aqui pode ser simplificado para o limite de c menos c dividido por h. Isso aqui vai dar zero. E aí, consequentemente, esse limite aqui vai dar zero, tá? Então, é isso, ok? Outras regras que a gente pode usar sempre que a gente tiver uma função polinomial, né? Então, é da forma, por exemplo, f de x igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, para n igual a 1, eu tenho f de x igual a x, né? Ou, se você preferir, d de x, d de x, derivada de x em d de x, é igual a 1, né? Aqui, para n igual a 2, f de x igual a x ao quadrado. Então, essa derivada dessa função aqui vai ser 2x. Para n igual a 3, ou seja, f de x igual a x elevado a 3, a derivada vai ser 3 vezes x ao quadrado. O que a gente pode intuir como regra geral? Lembrando aí, pessoal, que tudo isso aqui você pode provar por limites, tá? Só que aqui a gente está, digamos assim, acelerando, já falando, ó, essa aqui vai dar esse valor de derivada, esse aqui vai dar esse valor de derivada, e você consegue provar, para o caso geral, que a derivada de um polinômio onde o expoente é um inteiro positivo, a derivada desse polinômio de grau n é n vezes x elevado a n menos 1, ok? Então, é esse formatinho aqui. Você pode memorizar isso como a regra do tombo. É terrível esse nome, mas enfim, é como o pessoal consegue memorizar. Por que regra do tombo? Porque você tomba o expoente em n, e depois que você tombou e multiplica pela função, pela própria função, o que você vai ter que fazer a mais? Subtrair o valor 1 do expoente ali, tá? Então, só para a gente fazer essa verificação agora do que eu acabei de falar, suponha que você tem f de x igual a x ao quadrado, você vai calcular a derivada, né? Você quer, na verdade, provar, né, que a derivada de f de x é igual a 2x usando o limite. Então, como é que você pode fazer? Você pode escrever aqui f' de x igual a limite de h de x tendendo a zero, e aí você vai fazer a diferença entre f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Beleza. Aí o que vai acontecer agora, então?
eu vou ter limite de h tendendo a zero. E detalhe, aqui você vai substituir pela expressão que está dada aqui em cima de f de x, que é x ao quadrado. Como que está dentro do parênteses é x mais h, você vai botar x mais h ao quadrado. E aqui o que está dentro do parênteses é x ao quadrado. Tá? E aí você expande essa expressão. Você vai ter x ao quadrado mais 2xh, mais h ao quadrado, menos x ao quadrado. Você cancela o x ao quadrado. Depois você vai ter, então, 2xh mais h ao quadrado. Você pode botar o h em evidência. Então, aqui está errado, não é x, tá? É h. Depois isso vai ser corrigido. H de x. Na verdade, isso. Está errado. Eu tinha que ter botado h aqui. Então, ficaria 2x mais h. Tá tudo errado aqui. Enfim. Aí você vai cortar o h com h. E vai ficar 2x mais h, tá? E aí, como o h tende a zero, vai ficar só 2x, ok? Então, até a resposta final aqui está errada, pessoal. Corrijam aí, por favor. Na verdade, na descrição do vídeo tem todos os materiais. Isso aqui vai ser corrigido, tá? Então, cuidado, esse aqui está errado. Já vi aqui, por quê? Porque você tinha que ter botado o h em evidência e depois eliminado o h, né? Aqui sobraria um h. E depois, quando o h tender a zero, o h aqui que você eliminou vai ficar só o 2x, porque cortou h com h, e aí esse h vai para zero, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, vejam que para você calcular essa derivada, a gente poderia usar o limite, mas a gente pode usar aquela regrinha que a gente aprendeu, né? De o expoente sai multiplicando o valor da função e depois subtrai um do expoente. Então fica 6x elevado a 5, a derivada de x elevado a 6, e t, se fosse um t, você vai derivar em relação a t, aqui está errado também, vamos corrigir aí, tá? E aí ficaria 4, tombou o expoente 4, menos 1 no expoente, fica t elevado à terceira, tá? Muito bem. Aqui tem um outro exemplo, pessoal, interessante, que é... mas como é que eu posso derivar 1 sobre x? Você tem que lembrar que, na verdade, a função 1 sobre x é x elevado a menos 1, tá? Então, esse menos 1 é o expoente que vai ser multiplicando a função. Você vai subtrair menos 1 no expoente, vai ficar menos 2. E aí, o que você tem que lembrar? Bom, o expoente negativo indica que é 1 sobre o x elevado àquele expoente. E aqui um valor negativo, tá? Você também tem raiz, né, quadrada. Você pode lembrar que uma raiz quadrada nada mais é do que um expoente fracionário. No caso aqui, você vai pegar 1 sobre a raiz aqui, que no caso é raiz de 2. Então aqui vai ficar 2. E aí o que você faz? Você tomba o expoente, regra do tombo, né? E aí subtrai 1. Então vai ficar menos meio. Então meio vezes x elevado a menos meio. Então agora toma cuidado porque você tem, além do expoente negativo, que vai obrigar esse cara a ficar 1 sobre o x meio, né? Só que o meio é a raiz, então vira 1 sobre 2 raiz de x, tá? A simplificação, melhor simplificação que a gente consegue obter é essa daqui. Poderia deixar nesse formato? Poderia também, não tem problema não, tá? E aí tem uma coisa interessante que você consegue provar, a gente não vai provar aqui, que a regra da potência é válida também para qualquer número n real, tá? Aqui tem uma outra exercício, né, pessoal, que é interessante. Lembrando, pessoal, veja o seguinte, é interessante você pausar sempre o vídeo e tentar fazer. Pegar um lápis, uma caneta, no papel e tentar fazer, para ver se dá esse resultado. Sem olhar para o vídeo, óbvio, né? Não é copiar e colar. Por quê? Porque aí você vai exercitar o uso dessas regras, tá? Então aqui, o que eu fiz, ó? Como é que ficaria a derivada da função sobre x ao quadrado? Então eu vou pegar x elevado a menos 2. Aí eu tombo menos 2. Aí pego menos 2, faço menos 1. E aí depois o que vai acontecer? Vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3, menos 2 sobre x elevado a 3. Tá? E aqui, ó, a gente tem o caso que tem a raiz cúbica de um x ao quadrado. Então, nesse caso, a gente poderia transformar essa expressão em x elevado a 2 terços. Tá? Por quê? Porque tem a potência 2 e tem a raiz, que é a divisão, né? É o número fracionário no expoente. Então, esse cara vai tombar o expoente, 2 terços, menos 1 vai ficar 1 terço, menos 1 terço, na verdade. E aí, ó, 2 terços
E esse cara daqui é a raiz cúbica, né? 1 sobre raiz cúbica de x, ok? Ah, uma outra coisa interessante que a gente consegue provar também, pessoal, é o seguinte, a gente pode combinar o seguinte, ó, eu posso multiplicar uma função por uma constante, tá? Então, por exemplo, eu posso ter c vezes f de x, e aí a derivada, a gente consegue provar através de limites, que a derivada resultante vai ser a constante vezes a derivada da função, tá? Então, por exemplo, se eu quiser achar a derivada da função 3x à quarta, elevado a 4, né? Eu pegaria então o expoente aqui, primeiro eu tiraria a constante, que é 3, né? E faria só a derivada de x à quarta. Aí, essa derivada aqui a gente já conhece como é que resolve, tá? Então, isso aqui é o que eu falo de novas derivadas a partir de antigas, porque isso aqui eu já conheço, como é que resolve. Então, tomba o expoente, multiplica com 3, vira 12, e subtrai menos 1 do expoente, vira x elevado a 3, tá? 12x elevado a 3, o resultado final. Você pode também, pessoal, usar o seguinte: suponha que você tem uma soma de funções. Então, a derivada da soma de funções é a soma das derivadas, que é o que está aqui, ó. Ou ainda, a derivada da diferença de duas funções é as diferenças das derivadas, né? Enfim, porque você faz a derivada de f menos a derivada de g de x aqui. Então, só para ilustrar, por exemplo, suponha que você tem esse polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x. O que você pode fazer? Você pode quebrar isso em pedacinhos, né? Aqui a derivada da constante sai, a constante deriva o que tá, é esse x ao cubo. Esse cara também é a mesma coisa, só que sai o 3 e deriva o x ao quadrado. E o menos sai o menos 1 e deriva o x. Esse cara daqui, regra do tombo, 6, x ao quadrado. Esse cara também, regra do tombo, 6x, só que fica só expoente 1, menos 1, tá? Regra do produto. Então, a regra do produto tem que tomar cuidado que é um pouquinho mais elaborada, vamos falar assim. Por quê? Porque quando você vai fazer a derivada do produto de duas funções, você faz o quê? A função, a primeira função vezes a derivada da segunda e a segunda função vezes a derivada da primeira, tá? Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma h de x, uma função h de x, que é igual a raiz de x vezes a mais bx, tá? Então, o que você poderia fazer? Você poderia dizer que isso aqui é uma função composta, onde f de x igual a x elevado a meio, e g de x é ax mais b. Bom, nesse caso, então, eu tenho um produto de duas funções, eu vou aplicar a regra do produto, e aí o que eu faço? Lembre-se, dividir para conquistar e reduzir a um problema mais simples, que eu consigo resolver. São estratégias interessantes na matemática que a gente vai aplicar agora. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a regra do produto. Só que, primeiro, eu vou fazer a regra do produto calculando a derivada de f de x. Lembrando que o f de x eu defini como a raiz quadrada de x, então x elevado a meio. Tomba o expoente, a gente já fez essa conta antes, né? Meio vezes x elevado a meio menos 1. Meio vezes x elevado a menos meio, 1 sobre 2 raiz de x. E essa função aqui é a equação da reta, né? Mais geral. Derivo. Obviamente a constante vai ser zero, né? Eu vou quebrar em duas partes, na verdade, antes disso. Então a derivada de uma constante é zero. A derivada dessa função aqui vai ficar b, vai virar uma constante b. Então a derivada de x, de g de x é b, tá? Bom, eu calculei as derivadas e vou aplicar nessa expressão. Vamos aplicar na expressão? Ó. Então vai ficar assim, h de x igual a f de x, derivada de g de x em relação a x, mais g de x, derivada de f de x em relação a x. Isso aqui, na verdade, é b, é a constante b vezes raiz de x, mais a mais bx vezes, isso aqui é a derivada de f de x, é meio, x elevado a menos meio, certo? E aí, se você for, digamos assim, tentar simplificar isso aqui, vai dar essa expressão aqui, ok, pessoal? Então, estou simplificando. Lembrando, pessoal, aqui a gente está indo rapidinho e tal, mas se quiser pausa, tenta fazer, faz o exercício, faz no papel, faz na caneta para absorver melhor esses conceitos, tá? Bom, para finalizar a aula, então a gente tem uma última regrinha aqui interessante, pessoal, e bastante útil, que é a regra do quociente. Então, o que significa isso? Eu tenho duas funções, f de x e g de x, ambas deriváveis.
E aí o que acontece? Eu quero calcular a derivada do quociente dessas duas funções. A regra do quociente, ela basicamente é g de x derivada de f de x menos f de x derivada de g de x. E aqui você tem que tomar cuidado que tem um menos, antes ali era um mais, né? Na derivada, quando era o produto de duas funções, dividido, e aí tem um quociente aqui, por g de x ao quadrado, tá? Muito bem. Então vamos supor que eu tenho um y que é dado por essa expressão aqui. Eu quero derivar essa expressão. Então você chama esse cara de f de x, esse aqui de g de x, que é o que foi feito aqui embaixo, e aplica as derivadas, calcula as derivadas, que é algo assim, mais ou menos assim, intuitivo diante do que a gente já viu, ok? A gente está aplicando as regras do que a gente já viu para calcular as derivadas, e agora você tem que reaplicar essas derivadas nessa expressão. Então o que, que você vai fazer? Vai ficar esta coisa maravilhosa, né? E aí você reaplicando g de x, derivada de f de x, aqui f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado, aí vai ficar essa expressão que você combinando os termos, você vai conseguir, não diria simplificar, mas vai conseguir chegar nessa, nessa expressão que é a mais simples que a gente consegue obter, tá? Muito bem. Então, só para a gente resumir o que a gente viu nessa aula, pessoal, a gente tem as nossas regras de derivação para polinômios. Então, aqui, ó, a derivada de uma constante é zero, derivada de um polinômio tem essa forma geral, de x de n, né? Vira n vezes x elevado a n menos 1. Derivada de constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Derivada, aqui a derivada teria que estar aqui fora, ok, pessoal? Para ficar correto, enfim. Aqui a operador derivada de f mais g de x é a soma. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. E finalmente aqui é a regra do produto. E aqui é a regra do quociente, sem colocar o g de x, f de x, que eventualmente poluiria e deixaria mais difícil de enxergar esses padrões, tá? Aqui é só um resuminho, ok, pessoal? Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai ver mais técnicas de derivação para a gente poder fazer expressões mais sofisticadas. A gente vai precisar de regras também bastante sofisticadas, em particular a regra da cadeia, que é o que você vai ver na próxima aula. Isso a gente vai combinar com essas regras que a gente aprendeu na nossa aula. Vai ficar um negócio muito interessante. Sugiro você acompanhar e vejo vocês na próxima aula então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!